Iniciando a gravação, agora sim. Aê, agora sim aquele oi bonito que vocês deram, né? Como que foi? Oi! Oi! Deixa eu tentar mostrar a sala aqui sem desplugar o cabo. Ah, que lindezas! Olha, tá cheia a aula hoje, hein? Tá cheia, tá cheia. Ó, tem gente atrás. Ó, tem mais gente aqui, ó. Oiê! Tá valendo. Pronto. Deixa eu arrumar aqui, porque os cabos são... Pronto, voltamos. Olha, temos mais... Fábio, deixa eu admitir. Nanda, ótima noite para você. Para vocês também. Muito. Deixa eu destacar você para todos. Destacar. Boa noite ao Fábio, que chegou agora. Seja muito bem-vindo também. E mais uma vez, muito obrigado, Fernanda. Estou muito feliz, muito contente com a sua participação. Eu também estou muito feliz com o convite. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, né? Acho incrível o que você faz. Acho que seus alunos têm uma sorte incrível de ter um professor assim como você, né? Então, estou achando muito lindo estar aqui hoje participando desse projeto junto com vocês. Muito obrigado, fico muito contente, muito feliz. Vou me apresentar, como eu faço, com todos, né, que participam do nosso projeto. Sou o professor Felice Fatarelli Fasolari, professor de História, Filosofia, Sociologia. Voltei à biblioteca aqui no salão. Voltamos, né? E criei o projeto. Estamos aqui na Escola Estadual Barão de Ramalho, bairro da Penha, Zona Leste de São Paulo. Inclusive, você é aqui da ZL, né? Sou da ZL. Nascida, criada, nunca saí da ZL. Qual parte da ZL? Então, hoje eu sou do extremo da Zona Leste, então eu sou aqui do Itaim Paulista, né? Voltei recentemente para cá, mas inclusive já morei na Penha, né? Durante alguns anos. E é a vizinha. E aí agora tem um ano mais ou menos que eu voltei aqui para o Itaim Paulista, né? Por conta da minha mãe, que teve um problema de saúde, e aí hoje eu moro com ela para ajudar nos cuidados. E bom, então seja muito bem-vinda ao projeto Interlocuções Culturais, o projeto mais legal de todos os tempos. Concordo. Modéstia à parte, sou eu que guio esse projeto, com a ajuda de professores legais também. A professora Karina está aqui. Cadê a Karina? Deu B.O. E eu também, viu? E, com certeza, meu brother Leandro, ó, Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Leandro, bateria, professor de geografia. Trabalhamos, como diz o Leandro, 10 anos, né, de amizade, uma década de amizade. E geógrafo, professor. E o Leandro está sempre presente aqui, né? Isso que é legal da aula online, né? Mesmo distantes, assim, nós estamos próximos. Isso é muito legal. E aí, Nanda, eu até conversei com os alunos, eu gostaria de dividir a aula em duas partes. Se possível, claro, vejo que for melhor para você. Uma parte de 3h30. Ah, que bom, eu tenho bastante pergunta para fazer, viu? E, não, brincadeira. Uma eu gostaria, assim, falando sobre a profissão da Fernanda, quem é a Fernanda, né? E depois dar uma bica, como você disse mesmo, no câncer de mama, que isso é fantástico, né? Dar uma bica mesmo, uma surra. Tudo bem? Tudo ótimo, pode ser. Beleza, então, posso chamar de Fê? Pode, de Fê, de Nanda, como você achar melhor. Só não chama de Fernanda, porque aí eu acho que você está com algum problema pessoal comigo. Fernanda Alves, por favor. Nossa. Presente, professor!
Fê, fala aí, quem é você? Bora lá. Então, vamos lá. Eu sou a Fernanda, sou fonoaudióloga há 10 anos, né? Desses 10 anos a 6, eu trabalho no SUS, né? Quer falar, Leandro? Não, é que a pergunta depois, eu só levantei a mãozinha. Tá bom. Então, voltando aí, há 6 anos eu trabalho no SUS, né? Desses 6 a 4 eu trabalho em UBS, exclusivamente, né? Então, dentro da realidade da UBS, a gente tem a maior incidência ali de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, com transtornos da fala, né? Então, aquisição de fala. Também tenho bastante crianças e adolescentes, né, em fase escolar com dificuldades de aprendizagem por diversos motivos, né? Então, eu me sinto assim hoje em dia mais dentro dos distúrbios da linguagem do que das outras 2 áreas que foram minhas áreas iniciais dentro da fonoaudiologia, que a primeira foi a audiologia clínica, né? Então, as patologias da audição e também de voz, onde eu queria, era um sonho meu, trabalhar com os vocalistas de rock, principalmente. Seria um nicho aí para mim. Só que eu fiquei muito imersa, né, nessa área da linguagem, e isso acabou tomando, né, uma proporção tão grande que eu não consegui me dedicar a essa outra coisa. Então, por exemplo, né, nas questões de voz, eu costumo atender e ajudar meus amigos que cantam, né? E aí é uma coisa que eu faço mesmo com fins recreativos, digamos assim, porque eu nem cobro, nem nada. Às vezes é uma troca de serviço, igual tem um amigo que é vocalista e é advogado, e às vezes eu preciso de algumas coisas, eu falo, me ajuda com isso, aí ele, claro, então... E aí eu acabo fazendo essas 2 coisas paralelamente, assim. Mas o principal mesmo é esse trabalho no SUS, que eu acho muito legal, muito importante. A gente enfrenta muita dificuldade, algumas limitações, né? Então, muitas limitações. Então, também a gente trabalha muito em questão de expectativa, porque muitas vezes os pais, as famílias, vêm com grandes expectativas que a gente, quanto SUS, a gente tem uma limitação que muitas vezes a gente não vai conseguir atingir essas expectativas, né? Alcançar, suprir essas expectativas das famílias, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, não só com a parte terapêutica da criança, mas dar ferramentas para essas famílias conseguirem ajudar essas crianças em maior parte em casa do que com a gente lá, porque a gente acaba se vendo pouco, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho do contexto, hoje em dia eu vou em 2 UBSs, né? Então, segunda e sexta estou em uma, terça e quinta estou em outra, e quartas-feiras a gente reveza quinzenalmente entre uma e outra. Mas já houve uma época que eu rodava 6 UBSs. Né? Então, era a única fono, então a gente tinha 6 UBSs para cobrir, então 4 eram as principais, onde eu ia de segunda a sexta, sendo que sempre um dia a gente tinha reuniões de alinhamento, né? Então, ficava para de manhã fazer essa reunião e quinzenalmente revezar entre essas outras 2 que sobravam. Né? E ali era, eu acho que o maior desafio foi nessa época, porque era muito difícil dar sequência num trabalho, era época de pandemia, então a gente faz muitas atividades em grupo, isso não só eu quanto fonoaudióloga, mas toda a equipe multidisciplinar, que é formada pelos educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistente social. Então, a gente tem o foco no grupo, né? Porque aí a gente consegue atingir mais pessoas, né? Dar um segmento um pouco mais próximo. E estávamos em época de pandemia, onde não se podiam ter os grupos, né? Então, a gente tinha que patinar muitas vezes ali em encontros que não aconteciam tanto. Então,
enfim, a gente se perdia muito dos pacientes, não conseguia manter ali mesmo um trabalho terapêutico com uma sequência, ver o avanço do paciente. Isso deixa a gente, às vezes, muito aflito quanto profissional, né? Porque você quer ver o seu paciente evoluir e superar aquelas dificuldades, e às vezes você não consegue dar uma atenção tão grande ou estabelecer um ritmo terapêutico que ajude, que favoreça. E aí, às vezes, esse paciente vem uma vez, aí depois se perde, não vou mais. Aí tem também as dificuldades pessoais de cada família, né? Então, a gente acaba enfrentando ali algumas barreiras que agora elas estão um pouco melhores, digamos assim, né? Em questão de andamento terapêutico mesmo, porque a gente conseguiu retomar os grupos, né, depois que a gente saiu do isolamento social e tal. E então hoje a gente já consegue melhorar um pouco mais essa qualidade de trabalho, mas eu acho que ainda aí tem as dificuldades do dia a dia, em questão de material terapêutico, enfim, ou coisas no geral, mas a gente já consegue estar mais próximo do paciente, mais próximo das famílias. Então, o meu trabalho é muito mais de orientadora do que de terapeuta, né? Então, o meu trabalho hoje em dia é muito mais potencializar os pais, conscientizar os pais, dar as ferramentas para os pais ajudarem suas crianças em casa, né? Porque a gente não tem esse terapêutico de eu vou na fono uma vez por semana durante 1 hora, né? E a gente não tem muito isso, mas a gente consegue ver nas crianças, e é uma coisa muito linda ver, né, essa evolução acontecendo, principalmente quando a família entende que o poder está com ela e ela abraça esse trabalho com a gente, acompanha com a gente esse trabalho, né? Então, é muito gostoso quando a gente consegue, mesmo com todas as dificuldades, ver que nosso paciente está atingindo coisas que a gente às vezes achava que nem ia conseguir. Acho que é mais ou menos isso. É igual aqui na escola, né? Acho que todo profissional, né, Fernanda, quando vê a evolução do seu trabalho, é gratificante pra caramba. Igual a gente aqui, né? Quando você vê que um aluno, né, ele conseguiu superar as expectativas, ou ele passa em um vestibular, entra numa universidade, isso é fantástico, assim, sinal que o nosso trabalho tá dando certo, né? E ele também, obviamente, né? Fernanda, e aí, ó, o Davi tinha feito uma pergunta aqui, né? Eu vou replicar a pergunta do Davi. Primeiro, por que você fez fonoaudiologia e o que é a fonoaudiologia? Então, vamos lá. Eu sou uma menina da Zona Leste, né? Também estudei minha vida toda em escola pública. Quando eu terminei a escola, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar emprego, né? E confesso para vocês que faculdade para mim parecia um sonho um pouco distante. E também assim, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu sempre me identifiquei com coisas ligadas ao manejo com outras pessoas, então eu já pensei em outras coisas da área da saúde. Então, durante o ensino médio, a gente tinha lá uma professora que era de psicologia, e aí ela, né, falava que eu era muito boa, se eu não pensava em ser psicóloga e tal. E aí, durante muito tempo, eu pensei, acho que eu vou fazer psicologia. Mas, como eu disse, parecia naquela época, parecia que faculdade era uma coisa muito distante da minha realidade, né? Enfim, e aí chegou um determinado momento da vida que eu falei, não, eu vou arriscar, vou fazer, quero fazer. E aí eu pensava em fazer ou biomedicina ou farmácia. E aí fiquei pensando, né? Vou fazer biomedicina, vou fazer farmácia. E aí, conversando com uma amiga, aí ela falou assim, você vai trabalhar com biomedicina, você sabe, né, que você vai trabalhar em laboratório, fazendo análise de exame, de urina, de fezes. Aí eu pensei, será que eu quero? Eu falei, não, eu quero uma coisa que eu tenha contato com pessoas, né? Aí eu pensei, vou farmácia,
né? Então, beleza, vou lá à farmácia, e aí, zapeando lá nas páginas das faculdades para procurar o curso de farmácia para poder me inscrever, tinha lá, em uma delas estava lá, farmácia em cima e fonoaudiologia embaixo. Aí eu pensei, fonoaudiologia? E aí a única coisa que me vinha na cabeça quando eu pensava em fonoaudiologia era aquela pessoa que trabalhava com pessoas gagas, né? Eu trabalho com gato. E aí, na minha cabecinha lá daquela época, a fonoaudiologia era uma área da medicina. Nem imaginava que era uma profissão como de um nutricionista, de um psicólogo, por exemplo. E aí entrei lá, li a ementa do curso, e aí já achei interessante, vi coisas que eu nem imaginava, né, que eram né, poder da profissão, né, de fonoaudiólogo, e eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas diferentes, né, e aí me chamou muito a atenção. Aí eu falei, eu acho que eu vou arriscar nisso daí, então. Fonoaudiologia, vou ser fonoaudióloga. E aí me inscrevi no vestibular, fiz vestibular, passei, né, começou lá o curso, e aí quando eu entendi o universo, porque a fonoaudiologia, ela é muito ampla, então não sou só eu, tem muita gente que tem esse olhar, que não entende muito bem, porque não é uma profissão tão antiga, né, a fonoaudiologia, ela teve uma expansão, né, a partir dos anos 80, né, então desde os anos 70, era a foniatria era uma especialidade médica, né? Então, era um médico foniatra que trabalhava com as patologias da voz, patologias da audição e etc, né? E aí teve um desmembramento ali dessa foniatria e foi entregue para um profissional específico, e aí foi criada a fonoaudiologia, né? Então, dentro da fonoaudiologia, a gente tem 4 grandes áreas que a gente fala, né? Então, que é a área de linguagem, a área da audição, a área do fala, audição, a cabeça acabou de fugir, da motricidade orofacial, e me perdi o foco, mas são 4. Vou lembrar em um certo momento. E aí, dentro dessas 4 grandes áreas, né, a gente tem as outras áreas. Então, hoje a fonoaudiologia ela abrange 14 dimensões, digamos assim. Então, a gente tem 14 áreas de trabalho onde a gente pode atuar, né? Então, um fonoaudiólogo ele pode trabalhar dentro dos hospitais. Então, durante algum tempo, eu não atuei como profissional, mas na época da faculdade eu fiz um ano de monitoria, né, de berçário, hospital. Então, os fonoaudiólogos, a área da deglutição, agora acabei de lembrar, né, então a gente trabalha com as patologias da deglutição, que é uma coisa onde a gente trabalha com a disfagia, né, então o nome do transtorno é disfagia, onde a gente trabalha em hospitais, na grande parte do tempo, mas também tem um pouquinho de atuação nas unidades mais básicas de saúde, primária e secundária, as áreas de voz. Então, dentro da área de voz, eu posso trabalhar com voz profissional, posso trabalhar com cantores, posso trabalhar com reabilitação vocal, então, tratando as patologias vocais. Dentro da motricidade, aí a motricidade ela também é muito ampla, que trata também dessa questão de cabeça e pescoço. Então, aí, mobilidade, algumas alterações como fenda labiopalatina, muita coisa. É uma área assim, que tem muito detalhe, é muito, muito amplo, né? Então, hoje em dia também, como a gente teve um boom ali no diagnóstico das neurodivergências, então a atuação da fonoaudiologia dentro dos transtornos, né, do neurodesenvolvimento também está muito forte. Então, onde a gente trabalha com as crianças com autismo, principalmente, tem as crianças com síndrome de Down, onde entra um misto ali do trabalho, nos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, da deficiência intelectual. Então,
tem um cenário ali onde a gente pode escolher dentro de muitas opções o que você gosta e o que você quer fazer, né? Então, eu acho que eu fui descobrindo ali, conforme eu fui estudando, foi uma área que foi me deixando muito apaixonada, porque eram muitas coisas, muitas possibilidades. Então, dentro desse período, né, de estudante, eu mudei várias vezes o que eu queria fazer, o que eu achava que eu ia fazer, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, que a gente não fica restrito a uma coisa. Então, hoje mesmo, por exemplo, se de repente eu achar que eu não quero mais essa realidade de sei lá, não vou nem falar do SUS, mas com trabalho com crianças, eu posso, sei lá, me fazer um outro trabalho ali dentro de uma maternidade, só fazendo lá o teste da orelhinha, por exemplo, dos bebezinhos que nascem, ou trabalhando numa UTI neonatal, ou ir para a área de voz, ou trabalhar com as patologias da audição, ou trabalhar, sei lá, num centro clínico fazendo exames admissionais, enfim. É um mundo bem grande que a gente, enquanto população, muitas vezes não conhece tão a fundo, porque não é uma profissão tão antiga, né? Então, às vezes eu falo assim, eu sou fonoaudióloga, aí é a mesma coisa que eu pensava antes, você trabalha com gado? Fono trabalha com gago. Às vezes chega os pacientes lá com alguma coisa, sequela de AVC, por exemplo, né? Que às vezes o paciente tem alguns transtornos de fala ou fica com algumas questões de deglutição, e aí o médico encaminha para fono. Eu falo assim, nossa, eu nem sabia. Quando o médico falou que eu ia ter que fazer fono, eu até achei estranho, né? Então, tem coisas que as pessoas também ainda não conhecem. E aí eu fico toda empolgada lá contando as coisas. Nanda, então é um curso que você indica muito, assim, né? Eu indico muito, é muito gostoso. Então, quando eu fiz a faculdade, minha sala era imensa, tinha muita gente. E tanto que os professores falaram que foi a primeira grande turma de fonoaudiologia. Não é um curso que tem em todas as faculdades, né? Então, você tem que pesquisar bastante. Tanto que eu estudava lá em Santo Amaro, na época, morando no Itaim Paulista, né? Era bem... aí era um desafio também bem grande, enfim, mas quando você conhece, se você gosta, porque tem para tudo, né? Então, por exemplo, a maioria dos meninos, digamos assim, né, que tinham na minha sala, eles eram da área de audição, alguns que já trabalhavam em empresas de aparelho auditivo, por exemplo, né? Um dos meus melhores amigos hoje em dia é um amigo meu da faculdade, o Tiago. O Tiago já era de uma empresa bem grande aqui, né, de São Paulo, de aparelho auditivo, né? Ele era técnico de aparelho auditivo, e aí ele quis se aprofundar, e aí foi para a faculdade. Muitos cantores, né? Então, a gente vê muita gente do canto indo para a fonoaudiologia por conta das questões de voz, né? Então, também é uma parte do curso que é bem mista, mas, assim, a área de linguagem é uma área que fica mais, vamos dizer, focada para as mulheres, porque a gente lida muito com criança, enfim, mas também tem bastante homens, né, que também tem um certo destaque até na área, enfim. Então, é uma profissão que ela, para quem gosta, né, de trabalhar com pessoas, né, com o cuidar de pessoas em diferentes esferas, é um curso incrível, assim. Eu recomendo. Precisamos de mais fonos, inclusive. Será que teremos algum aqui na sala? Quem se Sei, anima, gente? sei, né? Pode ser que agora, até o momento, não, mas de repente. Depois. Não é? Esse é o objetivo, né, desse projeto, a curiosidade, né? Conhecer novas profissões. Pô, que legal. Perguntas aqui na sala já? Por enquanto, não. Lê, vai lá, meu querido.
Olá, e aí, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Fê, me ouvindo? Boa. ouvindo. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, certo? Feliz novamente, parceiro dinâmico, tamo junto, eternamente, até quando der aí os telefones, o celular, o que for, tamo junto. Mas, Fê, eu tenho duas perguntas para fazer para você nesse momento. Manda, Lê. Fernanda, não pro Felite, que também é Fê, né? Ah, é Com verdade. todo pegou a visão. A primeira Então, eu fiquei com dúvida agora. Não sei se eu faço a um ou a dois. É porque a um, para mim, ela é um pouco mais técnica. Então, eu vou falar a um primeiro e depois eu falo a dois. Pode ser? Pode. Fechou. Então, vamos lá. É assim, ó. Eu queria dividir com você uma curiosidade muito grande, assim, que eu fiquei hoje o dia inteiro pesquisando, pesquisando, e até perguntei, eu digo pesquisa muito a fundo, até de perguntar para minha mãe e etc. Porque assim, ó, é, quando minha filha nasceu, é, ela teve um momento muito grande no período de desculpa, de 1 a 5 anos, que quando batia um alto índice de ansiedade nela e um momento de estresse ou nervosismo, ela começava a gaguejar. E aí eu fui descobrir que isso é um transtorno. Ok. Esse tipo de transtorno era isso que eu queria saber com você. Patologicamente, ele carrega no DNA, porque assim, ó, ninguém da minha família tem esse tipo de situação. Só que, porém, pro lado familiar materno dela, a própria mãe dela não consegue ter um diálogo, por exemplo, é, igual o nosso aqui. Se nós estivéssemos fazendo esse podcast aqui, ela estaria nervosa, gaguejando nesse momento, pelo processo de ansiedade, ou se participa ou não participa, e quando é uma questão de alta irritabilidade. É, aí entra a minha dúvida. Se patologicamente carrega, né? Você citou algumas proporções, mas aí eu quero citar mais voltada para a característica feminina. Não que eu estou sendo não que eu estou sendo machista, mas é uma curiosidade. Você acha que a característica hormonal também pode influenciar nessa questão patológica em relação à questão do processo que a minha filha teve entre os de- desculpa, de 1 ano até 5 anos, porque eu tive que levar, né, ela no fonoaudiólogo e no psicopedagogo, porque ela tinha essa dificuldade. Então, lógico, também não vou mentir, eu sou formado, né? Eu sou formado em psicopedagogia, mas assim, nada melhor. Eu sei que santo de casa faz milagre, mas nada melhor do que também ouvir uma outra opinião, ou mais de Uhum. 3 opiniões. Então, a minha pergunta é essa: eu gostaria de saber disso de você. Se dentro desse contexto patológico, o hormônio em si, ele influencia, porque assim, ó, a última coisa que eu vou citar para você poder entender melhor. O filho dela, que é meu enteado, ele mora comigo, não mora com Uhum. ela. E ele tem esse processo de introspectividade muito forte. E quando ele quer falar, ou ele trava ou ele começa a gaguejar. Então eu falei, porque eu conheço a parte biológica dele, do parte do pai, e o pai dele é tranquilo. Uhum. Mas assim, não só o pai, a família inteira é tranquila. Então aí eu gostaria de tirar primeiro essa dúvida. Uma, tá? Desculpa Tá, se eu então. falei demais, foi mal, perdão. Não, então vamos lá. É, essa questão, né, dessa que a gente chama de disfluência, né? Então essas interrupções na fala, elas são comuns,
né? Então, todos nós temos, em algum grau ali, disfluências que podem acontecer em determinados momentos, principalmente momentos de estresse ou de alteração de humor, né? Nas crianças, a gente chama de transtorno do desenvolvimento da fala, da linguagem ali. Então, é uma disfluência do desenvolvimento. Então, aquela criança, no processo de desenvolvimento dela, ela pode enfrentar ali uma dificuldade na hora, né, de conseguir se expressar com clareza nesses momentos de estresse. É diferente de uma gagueira, por exemplo, né? Porque a gagueira, ela é acentuada no momento de estresse, mas ela existe em todos os momentos, né? Então, uma pessoa gaga, ela vai gaguejar num discurso todo, né? Então, independente de com quem ela esteja conversando e de como esteja aquela situação de humor dela, se ela está ou não empolgada ou sob estresse, enfim. Já na disfluência do desenvolvimento, a gente nota que a criança, quando está conversando, se ela está conversando mais corriqueiramente, ela vai conseguir uma fluência da fala, mas se ela entra num momento de estresse, então está com medo de levar uma bronca, ou ela está muito feliz porque aconteceu alguma coisa muito legal com ela no dia dela na escolinha, ela quer contar, então ela vai começar ou repetir alguma coisa, mãe, mãe, e travar, e depois a gente vai, né, centraliza a criança, calma, respira, fala devagar, e aí ela vai lá e consegue falar, né, a partir do momento. E é um transtorno transitório, né? Então, essa faixa de idade que você falou, Lê, é bem a faixa de idade que ocorre mesmo esse transtorno desse desenvolvimento do motor, né? Então, é uma função motora que o cérebro trabalha ali para a criança, então o cérebro ele está funcionando muito mais rápido na questão do pensamento do que na programação de movimento que a boca e a língua precisam fazer para aquela criança conseguir pôr para fora aquela mensagem que está na cabecinha dela, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação quando a gente recebe esses casos, se é uma questão de gagueira ou se é só um transtorno do desenvolvimento motor da fala, né? Esse transtorno ele tem uma característica de ser passageira, então ela vai nesse período de maturação que vai geralmente até os 5, 6 anos, e a gente entende que as crianças que têm esse lado mais introspectivo, então crianças mais tímidas, mais fechadas, elas vão enfrentar maiores dificuldades, e isso ela pode acarretar, como você falou que é o caso da sua esposa, isso até a vida adulta, né? Então, a pessoa, quando ela fica exposta a uma situação de estresse, ela vai, às vezes não consegue falar, ela trava. Então, é um trabalho que não é só da esfera fonoaudiológica, por exemplo. Então, a gente trabalha tanto com a parte de oratória, quanto também com a parte psicológica da coisa. Então, muitas vezes a gente recebe pessoas que trabalham, né, com público, que às vezes precisam falar em público e falar, eu não consigo, né? Então, chega na hora, eu travo, eu gaguejo muito, aí eu começo a suar frio, e aí eu fico muito nervosa. Então, não é só uma característica fonoaudiológica, né? Então, a gente trabalha, quando é dentro da fonoaudiologia, e aí pacientes adultos, mas com a área de oratória, e também tem que entrar com uma questão psicológica ali para trabalhar essas dificuldades de interação, né? Nas crianças pequenas, quando é do transtorno motor, a gente trabalha com exercícios motores mesmo, né? De movimentos básicos, então estalinho de língua, girar a língua dentro da boca, pôr a língua para dentro e para fora, né? Então, ajudar nos movimentos que às vezes para a gente parece que não tem muita ligação, mas que eles têm uma ligação com essa programação motora. Então, fazer sequência de movimentos. Então, isso a gente vai trabalhando com a criança para ajudar essa criança quando, né, a regular ali, né, essa comunicação entre a ideia e o que o cérebro precisa mandar de comando para fazer os movimentos, né?
E aí, como eu falei, é um transtorno transitório. Então, não é uma coisa persistente, mas que se essa pessoa tiver questões de introspecção, né, ou timidez muito grande, etc., etc., ela pode levar para frente, mas isso muito mais ligado às questões emocionais do que mesmo com a programação motora. Então, já sai dessa parte de que eu estou gaguejando porque meu cérebro ainda não tem uma maturidade de programar todos os movimentos que eu preciso fazer para falar o que eu quero, mas eu estou com essa fala alterada porque o meu emocional está alterado. Agora, você falando assim, se a incidência é maior em mulheres por uma questão hormonal, eu não tenho para falar para você assim, eu tenho esse dado certinho aqui para te dizer se tem uma influência hormonal, então tem uma incidência maior em mulheres. Na minha vivência na parte clínica, a gente recebe muito mais meninos, assim, por incrível que pareça. Então, eu atendo muito mais meninos, também as questões das neurodivergências, enfim, a gente recebe muito mais meninos do que meninas. E a tendência é que quando vem as meninas, a questão seja um pouco mais agravada. Elas são em menor número, mas quando chegam com uma questão mais agravada do que os meninos, por exemplo. Né? Então, é isso que a gente observa no dia a dia ali, mas eu não tenho isso para você em números reais, de estudos, enfim. Para ser mais... Desculpa te cortar rapidinho. É só uma observação. Tudo bem. É que assim, ó, hoje eu não tenho, hoje ela é minha ex, é mãe dos meus filhos. Eu não tenho mais contato com ela, no caso. Mas só que assim, ó, no período que nós percorremos juntos, tivemos uma situação que conseguimos investigar que ela teve um AVC devido a uma crise de enxaqueca, diversas crises de enxaqueca. Então, supostamente, era uma das minhas curiosidades. Eu deixei para o final para citar isso, né? Dentro dessa pergunta, né? Dentro desse cronograma. Patologicamente, você imagina que, devido a esse AVC, como você falou, que muitas pessoas automaticamente são as primeiras a serem encaminhadas por um fonoaudiólogo, minha filha pode ter sofrido esse impacto ou é pela natureza dela e tudo certo? Ela tem quantos anos hoje, sua filha? Hoje ela está com 11 anos, mas assim, ainda apresenta algumas situações. Mas só que aí, no caso dela, já é um outro tipo de situação, né? É porque essas crianças pós-pandemia, não sei se eu tô sendo hipócrita, né? Desculpa, Felite, não tô tomando cena de ninguém, tá? Com todo respeito. Mas, assim, eu acho que essas crianças pós-pandemia, principalmente a minha, que é 2014, eles sofreram muito com essa questão da ausência presencial na escola. Então, eu Uhum. acho que a questão do TDAH é muito presente. É visível, na minha filha é visível. Ela tá fazendo uma coisa, se é uma coisa de alto interesse dela, ela abandona tudo que ela tá fazendo, ela pode estar pelada lá, fazendo alguma coisa. Se é um jogo do Roblox, ela vai lá jogar o Roblox, porque para ela não importa. Ela tem essa, essa conexão, assim, como que eu posso dizer, de valorizar aquilo que de imediato e momentâneo para o bem-estar dela, não Uhum. por necessidade de característica para o futuro, né? E assim, as apresentações, por incrível que pareça, ainda ocorre algumas situações que ela trava, que ela acaba gaguejando, porque eu visualizei, né, num evento que teve na escola dela. Então, por isso que eu acabei perguntando em relação a essa questão. Então, no caso dela, ela pode ter iniciado assim com essa parte mais da característica do desenvolvimento motor mesmo, lá nessa primeira infância, até os 5 anos de idade, né? E aí as características psicossociais também têm uma influência
no que ela apresenta como característica hoje, né? O caso da mãe dela, né, é diferente porque a gente entende ali que teve um outro processo que pode também interferir negativamente para isso, porque o AVC, ele, quando a pessoa sofre um AVC, aquela parte que foi acometida, né, a parte cerebral que foi acometida pelo AVC, ela morre, né? E aí as áreas vizinhas do cérebro que começam a exercer aquela função que era daquela parte que não morreu ali por conta do AVC. Então, também depende muito da extensão do AVC. Então, quando são pequenos AVCs, a gente tem menos sequelas do que grandes AVCs. Porém, é aquela mesma coisa. Vamos supor, vou usar um exemplo lúdico aqui para explicar sobre isso. Então, vamos supor que, sei lá, eu sou fono, né? E aí, Felite ficou doente e não pode dar aula. Aí vai lá e fala, Fernando, você pode ir lá hoje, só hoje, dar aula do Felite, de história? Eu também vou, então. Minha também. Aí eu falo, gente, vai ter um livro lá para me ajudar? Né? Vai ter um material lá. Então eu vou lá e vou dar um jeito de dar aula de Felite. Não vai ser como Felite dando aula. Mas eu posso dar a minha aula ali de uma forma satisfatória. Para os alunos de Felite, isso é uma boa aula, inclusive. Né? Mas eu tenho minhas limitações quanto não professora. Tem uma outra professora de história aqui, minha amiga Thalita. E então, acontece a mesma coisa com o cérebro. Então, a gente treina as outras áreas, ou às vezes não precisa nem de um treino, tão igual no caso dela, que isso foi detectado depois de muito tempo, né? Então, não foi uma coisa que teve o AVC, foi para o hospital e tal. Foi depois de um tempo, num exame. Então, o cérebro fez o papel dele sozinho, porque o nosso cérebro ele é incrível, né? É maravilhoso. Então, sozinho ele foi se adaptando, se readaptando e foi ali, né, trabalhando naquela dificuldade, mas assim, é igual, eu dei esse exemplo, nem sempre a área vizinha vai fazer tão bem aquele trabalho quanto a área que era realmente responsável ali pelo trabalho em si. Então, de vez em quando, vez ou outra, e ainda mais com as questões de cunho emocional, isso fica agravado, né? Então, a gente mesmo, que, vamos supor, não tem esse problema de nenhum transtorno, né, nesse tipo, mas se eu estiver numa situação de estresse, talvez eu não consiga falar, né? Então, vamos supor, as crianças agora vão me responder na hora que é para fazer a apresentação de trabalho lá na frente, né? E aí falar, ai meu Deus do céu, vou ter que falar para todo mundo. E aí, na hora que você começa a falar, já gagueja, você treinou em casa, você leu sobre e tal, mas você fica tão nervoso porque tem outras pessoas te olhando que possam estar te julgando. Aí você fala, ai, será que eu estou falando alguma besteira? Meu professor está me avaliando. Né? Então você vai gaguejar e às vezes você vai travar e às vezes você não vai conseguir, né, ter uma fluência para falar aquilo da forma que você imaginou que teria, enfim. Então as questões psicológicas, né, as questões de humor, elas também interferem na fala. Então quando a gente avalia um paciente dessa forma, a gente tem que entender o nível de cada coisa ali, o quanto é uma questão mais de treino mesmo, por uma questão motora, ou se é uma questão que a parte psicológica ela está afetando muito a partir do ponto que a pessoa não consegue desenvolver, porque né, uma coisa sou eu que, por exemplo, eu entrei aqui agora para conversar com vocês super nervosa, né? Então, a gente dá uma disfarçada, fiz de naturalidade, né? Fala, tô aqui sempre dando entrevistas, né? E aí tenta passar por cima da dificuldade, mas acontece, né? Então, tem até certo ponto a disfluência, ela é natural e toda pessoa pode apresentar em certos momentos, né? Então, principalmente no adulto, a gente entende que é muito mais a questão psicológica do que só da questão motora, né? Então, no caso bem específico, nesse recorte bem específico que o Leandro trouxe da ex-companheira dele, ela ainda, além de tudo isso, ela ainda teve uma questão fisiológica ali, né? Então, teve um AVC que também
vai favorecer para que ela tenha maior dificuldade do que uma outra pessoa que também tem uma disfluência, mas que é mais ligada a só a questão psicológica, né? Que ela tem um mal ali de base, um transtorno de base. Então, todas essas coisas a gente vai analisando e tratando individualmente. Ô, Nanda, um caso interessante. Ô, Nanda, podemos mais uns minutos, tá? Tá legal demais. Um caso que você, como fono, eu analiso como fã. O Axl Rose. O Axl Rose, nos anos 80 e 90, ele tinha uma voz fenomenal, só que ele sempre forçou muito, né? Eu não conheço o treinamento, nunca vi Axl Rose treinando vocal nos anos 80 e 90. Eu sei que depois, lá no começo de 2000, acho que ele teve uma preparação. Mas, infelizmente, a idade chega e o nosso corpo muda. Hoje, ele não canta mais como antigamente, por determinadas situações. Você, como fono, acha que é possível, dentro, obviamente, da ciência, claro, ele voltar a ter aquela voz, não digo igual, claro, não vai ter, mas chegar próximo ao que ele tinha antigamente ou não tem mais jeito? A voz dele é essa agora e vai até o fim da vida. Então, é porque foram muitos anos de abuso, né? Não só abuso vocal, mas com certeza abuso vocal, porque aquela qualidade vocal que ele apresentava né, característico do vocal do Guns N' Roses não é uma característica vocal natural. Ele forçava para fazer aquela voz com tanto drive, né? Subir aqueles agudos. Então, tudo isso sem uma preparação já é complicado, né? Porque a tendência é a gente fazer, porque dá muito bem. Ai, meu amor! A minha sobrinha, a Larissa, gatíssima. Enfim, é muito possível você manter uma qualidade vocal com aquele vocal durante muitos anos, né? Mesmo com o envelhecimento do corpo, né? Mas se você tem uma preparação e você usa de forma correta, você consegue manter ali com depois algumas alterações, baixando o tom, enfim, mas com qualidade. No caso do Axl Rose, ele teve primeiro que ele cantava sem preparo, então era um canto intuitivo, digamos assim, então ele conseguia cantar daquele jeito, ele ia, sem entender muito, tem todo o histórico de abuso de álcool, drogas, enfim, né, que era do mainstream, do rockstar da época, enfim. E assim, ele começou a tratar da voz dele quando ele já tinha um problema instaurado, né, e um problema grave, né, então, hoje em dia, é impossível ele voltar a cantar próximo daquilo que ele cantava antes, né? Porque existem diversas limitações ali que agora ele tem. Então, anatomicamente, digamos assim, ele já não tem mais tanta estrutura, precisou passar por cirurgia e tratamentos, enfim, né, ali já tem uma questão que é muito mais agravada do que, por exemplo, um outro cantor que enfrentasse algum problema por conta de sei lá, um calo de prega vocal, né, uma coisa mais simples, digamos assim, de tratar e reabilitar, né? Então hoje em dia ele consegue cantar, não nem perto da qualidade que ele tinha antes, né? Desculpa te cortar. Uma das pessoas que eu sei que teve calo foi o Ed Vedder. Sim. No caso do Ed Vedder, ele teve um calo de prega vocal. O calo de prega vocal é um transtorno que a gente não consegue reabilitar sem cirurgia. Então, o calo ele é cirúrgico. Então, dependendo do tamanho do calo e do que a pessoa faz como atividade, né, do dia a dia, às vezes o médico até opta por não fazer o processo cirúrgico. Mas vamos pro Ed Vedder, que é um cantor, então ele trabalha com a voz, então o calo de prega vocal e iria impedir ele de cantar, né? Então tem toda a questão do tamanho do calo. O Ed é diferente do Axl Rose. Ed Vedder era uma pessoa mais preocupada com as questões vocais, era um cara que estudava, que tinha uma preparação vocal, né? Então ele tratou esse calo. Hoje em dia ele tem também
chegou a idade, né? Então também tem algumas alterações no estilo de som, como o Pearl Jam compõe as músicas agora, o que ele consegue ainda de extensão, que é uma extensão ainda muito boa, né? A qualidade vocal do Ed Vedder ainda é incrível, maravilhosa, né? E mesmo com esse problema, que pode acontecer mesmo eu cuidando da minha voz ali, né? Pode acontecer de eu ter um problema. Porque isso daí é uma característica, às vezes, física, né? Do nosso corpo, como o nosso corpo recebe as coisas, como ele lida com as coisas, né? Então, no caso dele, ele já tinha uma preparação vocal, teve um problema, tratou e é possível recuperar. E ali, conforme vai passando o tempo por conta da idade, a gente vai fazendo algumas alterações. Steven Tyler, por exemplo, também é um caso. Ele já está lá na casa dos 80, né? Não canta mais como na juventude, mas é um cara que ainda destrói ali, né? Cantando. A gente viu nessa última turnê, né? No último show do Saba, né? Eles fizeram lá um isolado da voz do Steven Tyler com outro rapaz lá que eu não sei, esqueci o nome, que cantou com ele, e você vê, nossa, cantando lindamente. Ele também teve muitos problemas vocais, né? Principalmente nesses últimos anos aí, né? Então tem um processo natural de envelhecimento, teve um processo de desgaste, mas ainda é um cara que, por ter cuidado da voz, de cantar com técnica ali, conseguiu também, dentro do possível, manter uma qualidade ótima vocal. Mas ali, o caso de Axl Rose, ele destruiu mesmo. E eu sou meio assim, porque eu odeio Guns, tá? Só para contar, eu detesto Guns N' Roses. Então, eu já vou num viés particular falar de Axl Rose. Ô, Nanda, e aí, Nanda, podemos, mas que tá muito legal. O tempo passou, nem percebi. Então, 3 horas de aula, né? 1 hora já passou, tem mais 2 aí. Ô, Nanda, e aí, pelo que eu li na sua bio, né, que você deu uma bica. Tá sem áudio. Voltei. Então, 2020, né, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Você deu uma bica. Você deu uma surra no câncer. Uma surra bem grande. Surra. Conta aí pra gente como foi o processo, desde a descoberta até essa surra bem grande. Eu descobri, né, o câncer de mama em 2019. Eu estava com 34 anos, 33 para 34, né? Quando eu descobri que eu estava doente. Foi de uma forma, vamos dizer assim, foi num autoexame, sem ser autoexame, porque eu não estava lá, eu estava me tocando, mas não procurando alguma coisa. Sabe quando você está deitado na cama assistindo um filme que você está passando a mão e eu senti um carocinho na axila, né? E assim, eu sempre fiz exames periódicos, né? A bateria de exames ginecológicos periódicos, e tinha menos de 1 ano que eu tinha feito os últimos exames, e então minha ginecologista, ela sempre pedia, né? Ela sempre fazia o exame, né, do toque e pedia ultrassom de mama. Eu tinha feito esse ultrassom e estava tudo certo há menos de 1 ano, né? De quando eu senti o carocinho na axila. E quando eu senti o caroço na axila, porque eu sou meio, eu acho que deu uma loucura, na hora que eu senti aquele caroço na axila, eu falei, eu acho que isso é câncer. A dor. E aí eu tinha ido pedido médico, porque como ela tinha passado várias coisas, quando eu ia no laboratório, eles só tiravam os xerox e me devolviam, né, o original. Então, eu fui antes fazer o exame, antes de passar no médico de novo. Então, quando eu fui no médico, eu já estava com um ultrassom ali feito, né, do que eu tinha sentido e tal. E aí aí foi um nódulo suspeito, precisava de uma biópsia, aí eu voltei no médico, aí expliquei o caso, aí a médica tentou me tranquilizar, falando, você é jovem, né? Tá pequenininho, ele é móvel, então não tá feio aqui no exame, mas pode ser que não seja nada, enfim. Só que eu já tinha um sentido aqui em mim que era, né? E aí, quando eu fiz a biópsia, deu positivo, né, para o câncer de mama, enfim.
E aí começou toda a batalha, porque quando eu descobri que eu estava doente, eu tinha, sei lá, eu acho que tinha uns 2 ou 3 meses que eu tinha saído do emprego que eu estava anteriormente, que tinha convênio médico, etc. Eu estava sem convênio, né? Então, tudo que eu fiz de exame foi no particular ali, fui pagando, porque eu estava com medo, né? Então, né, peguei e fui pagando tudo que eu tinha para fazer de exame. E aí, quando deu que era câncer, aí eu falei, e agora? Né? Nessa época eu ainda eu estava numa outra área do SUS, e aí fiquei imaginando, porque a gente fica com medo, né? Ver vários casos falando que gente que morre na fila do SUS esperando o tratamento para o câncer, né? E aí eu fiquei morrendo de medo de demorar muito, porque a gente sabe que é uma coisa que precisa de tratamento praticamente imediato. Quanto mais tempo você demora, pior fica, né? Porque é uma doença silenciosa, enfim. E aí, quando eu descobri, aí eu acionei, né? Fui para a fila do SUS conforme manda o figurino, e também acionei pessoas que são do meu ciclo de amizades, meu pai também, que é ligado nessas questões de política. Falei, gente, vê aí que vocês conseguem me ajudar. E aí a minha vaga de tratamento, ela saiu pelo SUS antes do que a vaga lá do pessoal que conseguiu através de vereador. Então eu tive 4 vagas em 4 lugares diferentes, quase ao mesmo tempo. Mas assim, digo que a fila do SUS funciona, ela anda assim, tem, né, algumas questões lá, mas funciona. E aí, meu tratamento foi pelo Pérola Byton, na época, que hoje em dia é o Hospital da Mulher, né? Mas lá no Pérola Byton. O meu caso, a minha manifestação de câncer, ela foi uma manifestação mais incomum, né? Então, a minha história ela é muito diferente das outras, digamos assim, porque teve uma particularidade que é uma coisa muito grande, assim, para eu contar para vocês por detalhes agora. Mas o que é importante saber foi que eu descobri porque eu toco o meu corpo e, né, então tava com a mão na axila e senti esse carocinho, mas às vezes na hora de tomar um banho, tocar a mama, né, então, e não ter medo do diagnóstico. Então, quando eu senti, né, eu já fiquei meio assim, eu falei, eu vou logo, porque eu acho que é. Então, fui. E aí era mesmo câncer de mama, e como o meu caso ele era um pouco diferente, eu demorei muito para começar o tratamento, porque ficava indo e voltando, fazendo exame, faz exame disso, exame daquilo, exame disso, exame daquilo, biópsia disso, biópsia, foi muita coisa. Então, o meu diagnóstico, assim, a minha biópsia lá do positivo para câncer foi em junho, se eu não me engano, e eu comecei a quimioterapia só em novembro, né? Então, eu tinha um nódulo pequeno na axila, que quando eu comecei a quimioterapia já era um nódulo imenso, assim, né? Tipo, parecia uma moeda de R$1 já, então ele tinha crescido bastante. E aí era para eu ter feito a cirurgia antes a primeira grande coisa do tratamento seria a cirurgia, mas eu não tinha concordado muito ali com o processo terapêutico, porque por eu ser da área da saúde, também ser meio curiosa, eu fui pesquisando, conforme as coisas iam acontecendo, eu ia pesquisando, e aí descolei lá um guia da Sociedade Brasileira de Mastologia, porque meu caso era, como eu disse, ele era meio incomum, então eu não achava nada assim de outras mulheres, né, com a mesma manifestação que a minha, enfim. E isso me dava uma angústia muito grande, porque eu não conseguia entender o que estava se passando comigo direito, né? E aí, naquele tratado lá, eu encontrei algo que era exatamente o meu caso. Então, a partir dali, eu já tinha uma ideia de como deveria, né, teoricamente, ser o tratamento. E aí, quando o médico veio, né, com a proposta terapêutica de iniciar com a cirurgia, eu não concordei, porque eu queria começar com a quimioterapia. Né? Então, eu tive que ir lá discutir o caso com os médicos, tive que solicitar uma reunião com os médicos, e nessa reunião lá debater os pontos, enfim, aí consegui mudar e aí comecei a quimioterapia em novembro de 2019, né? Então eram para ser 8 sessões de quimioterapia com intervalos de 21 dias. Então minha última quimioterapia era para ter acontecido no dia 30 de março de 2020.
E aí, no meio do mês de março de 2020, tivemos o quê? Lockdown. Por conta do Covid-19, né? E aí, quando estava chegando perto do dia da quimioterapia, o hospital me liga dizendo que tinha sido cancelada a quimioterapia. Aí a pessoa que estava até então tranquila, vivendo, né, ali seus dias de forma ok por conta, né, mesmo estando com câncer, comecei a ter crises de ansiedade e chorava muito porque eu falava, agora eu vou morrer e não vai ser nem por conta do Covid, eu vou morrer por causa do Covid, mas não pelo Covid. Eu vou morrer, agora o câncer me mata. E aí eu fiquei desesperadíssima, assim, porque eu fiquei imaginando que essa última quimioterapia ela não ia acontecer. E, enfim, aí mobilizei todo mundo, amigos, família, todo mundo lá sofrendo junto comigo. Mas essa quimioterapia que era para acontecer no dia 30 de março, ela aconteceu 8 dias depois, aconteceu em abril. E aí, a partir daí, o tratamento ele andou conforme tinha que andar. Né? Então, eu fiz a última sessão de quimioterapia, aí tem um tempo de recuperação, porque a quimioterapia ela agride o sistema imunológico, então a gente fica com a imunidade baixa, então tem que recuperar essa imunidade para poder passar para a próxima etapa do tratamento, que foi a quimioterapia, ou, perdão, a cirurgia. Então, eu fiz a cirurgia em maio, né? Então, terminei em abril a quimioterapia, em maio eu fiz a cirurgia. No caso da minha cirurgia, era para ser uma cirurgia, né, radical, que eles chamam, que é aquela que tira o peito todo, né, a mama toda. Só que eu tive uma resposta muito boa com a quimioterapia, que é o que eles chamam de... Agora até esqueci o nome, mas é resposta patológica completa, que é quando o câncer some só com a quimioterapia. E aí, só que minha cirurgia ela já estava agendada com esse perfil aí de cirurgia radical. E aí, quando eu cheguei na mesa de cirurgia, ela já estava sendo preparada para operar. A médica olhando as coisas lá, ela falou: mas por que está marcada uma cirurgia radical, sendo que se você teve a resposta patológica completa? Aí eu falei, doutora, se você que a doutora não sabe, eu muito menos. Eu tô aqui que eu sei que eu vou operar. Aí ela falou assim: eu acho que dá para fazer só o quadrante aqui, né? Aí chamou lá o diretor da cirurgia foi lá, olhou também tudo, falou, não, dá. Aí perguntaram para mim, você quer mudar a sua cirurgia? A gente consegue mudar agora. Falei, gente, eu já vim com a minha cabeça preparada para sair daqui com um peito só. Você está dizendo que eu vou sair com meio peito? Então, para mim, tá ótimo, né? Quero. Aí foram chamar o outro médico, que era o cirurgião oncoplástico, né? Que veio conversar comigo. E aí ele explicou que o normal seria já fazer a cirurgia do tratamento do câncer junto com a cirurgia na outra mama, que era para simetrizar, só que como a gente estava numa realidade de pandemia, né, e aí tem um risco cirúrgico, toda cirurgia tem, e aí eu teria um risco aumentado, né, e aí um risco de UTI, que eu não poderia estar tão exposta por conta dessa condição de câncer. Então, na época, eu fiz só a cirurgia que tinha que ser feita mesmo, que era a cirurgia da mama. E essa cirurgia de simetrização, ela ficou para um posterior, né? Que até hoje eu não fiz. Mas aí é por uma questão minha, tá, gente? Não é nem culpa do SUS. E no caso lá do Pérola Byton, como é um hospital voltado para a mulher, eles têm muita coisa, assim, que eu achei maravilhosa. Então, por exemplo... não sei se os alunos sabem, mas o tratamento do câncer, tanto do câncer de mama quanto do câncer de ovário e alguns outros tipos de câncer, a quimioterapia ela pode gerar uma infertilidade, né? E lá no Pérola Byton, eles fazem a coleta dos óvulos, né? Então, para uma fertilização in vitro posterior, se a mulher desejar, né? Por conta desse risco da infertilidade. Né? Então, eu achei isso maravilhoso, né? Dar essa possibilidade, principalmente para as mulheres que não tiveram filhos, né? Então, que tiveram câncer sem serem mães, né? Então, que acontece muitas vezes com as mulheres que têm câncer em idades mais jovens, assim, que foi o meu caso, né? Então, só para vocês terem uma noção, a incidência, né, maior do câncer de mama é a partir dos 50 anos, né? Então,
o câncer em mulheres jovens, ele é mais raro, né? Então, ele é mais difícil de ocorrer, mas ocorre, né? Então, quanto mais jovem, mais difícil, e geralmente nas mulheres muito mais jovens tem questões ligadas à genética mesmo, né? Enfim. No meu caso, não tinha nada a ver com genética, eu só tenho um caso de câncer de mama na família, que foi minha avó paterna, então eu cheguei a fazer teste genético para ver se... Oi, tio! Para ver se tinha um fator genético ali envolvido, mas não tinha, né? Enfim, foi casualidade mesmo, né? Eu tinha que passar por isso. Enfim, e aí fiz a cirurgia. Hoje em dia a gente também está agora, estamos num momento importante aí que a gente está com uma redução da idade de corte lá para os exames de rastreio do câncer de mama, né? Então passou de ser de 50 agora para 40 anos, né? Então no Sistema Único de Saúde, as mulheres a partir de 40 anos já podem fazer a mamografia. E como eu disse, é uma doença muitas vezes silenciosa que você só vai perceber ali quando o tumor já está bem grande, né? Então, descobrir com antecedência é muito importante para o sucesso ali do tratamento, né? Então, no meu caso, eu tinha tudo para descobrir ali muito tarde, mas aconteceu alguma coisa, né? Os astros se moveram de uma forma ali diferenciada para que eu conseguisse descobrir, porque nem os exames... O meu caso ele foi diferente, porque nem no ultrassom de mama e nem na mamografia aparecia o tumor. E eu já estava com um prolongamento da doença, que eles chamam, que é quando vem para o linfonodo axilar, né? Isso daí é já uma característica de tumor maior, e meu tumor na mama, quando acharam lá, ele era muito pequenininho, né? Tanto que o médico falou que não justificava já ter um prolongamento na axila, né? Então, sei lá, né? Então, em questões de quem tem fé aí em alguma coisa, pode ter sido... Porque eu tinha que passar por isso, mas talvez... descobrir e tratar, e conseguir tratar. Então, foi algo que, logicamente, não é fácil, foi muito difícil, muito angustiante, mas eu tive uma rede de apoio muito incrível, né? Então, a minha família, meus amigos, minha amiga que está aqui na live também. Se eu começar a falar, eu vou chorar. Mas foi muito importante, assim, todas as pessoas que estavam comigo na época. A questão da pandemia, né, deixou as pessoas um pouco mais longe fisicamente, mas todo mundo conversava com todo mundo sempre, e todo mundo muito engajado com a questão ali, se fazendo presente da forma que podia, me ajudando em tudo que podia. Então, tive grandes amigos, assim, ao meu redor, minha família também. Então, eu digo, foi difícil? Foi difícil, mas, cara, eu acho muito mais difícil o meu problema no joelho. O problema que eu tenho no joelho me dá muito mais trabalho do que com o câncer. Gente, tem alguma pergunta aqui na sala? Não? Nanda, meu, 10h15, olha que legal, isso uma ótima pergunta. Que bom, que bom, que bom. Nanda, ficaríamos horas aqui. Eu não vou segurar você até as 0 horas, porque amanhã você trabalha. Mas, meu, que vencedora. Você é, assim, fantástica. E o legal, também estou muito emocionado, tá, Nanda? Também estou nervoso, como eu fico todas as aulas, eu fico extremamente nervoso. Mas, cara, é uma gratidão imensa. Eu não sei nem como agradecer, assim, na verdade. Na verdade, até eu gostaria de dar um presentaço para todo mundo que participa da nossa aula, para os amigos que participam. Isso eu acho muito legal. Para todos os alunos que estão empolgados, porque tem aluno que está aqui na sala que não está nem aí para lá. Está cabulando. Mas tudo bem, pode ser que... Então, mas pode ser que está ali conversando, mas está prestando atenção também. Então, cara, eu desejo uma vida longa, mas muito longa para você, não somente para você, mas para... Vai chorar, professor.
Eu também, mas chorar faz parte da vida, não chorando. É bom chorar, é bom chorar. De emoção, de tristeza, o choro faz parte. E viva o SUS, né, Nanda? Viva o SUS, gente, viva o SUS. Vamos fortalecer o SUS, vamos valorizar o SUS. Né? É assim como a escola pública, né, Nanda? Nós temos desafios. A escola pública, assim como os professores, assim como os enfermeiros, assim, a gente tem que perder um pouco dessa questão de que só o que o dinheiro pode pagar que tem valor, né? E valorizar o que a gente tem ali de política pública, cobrar melhoras das políticas públicas para a educação, para a saúde, para o transporte, né? Então, pensar em quem a gente põe no poder, em quem a gente vota, se essas pessoas se parecem com a gente, se elas têm noção da dificuldade que a gente passa como trabalhador, como pobre, né? E colocar no poder gente que vai lutar por esses interesses nossos, né? Porque eles estão lá, estão com a vida ganha praticamente, né? Então, a gente vê hoje em dia um movimento muito pensando no benefício deles mesmo, né? Nas regalias ali, e a gente, quanto população, a gente fica com tudo sucateado, né? Então a gente vê professores enfrentando aí diversos transtornos psicológicos, porque trabalham sob condições terríveis, né? Aí a gente aqui da área da saúde também, ali enfrentando também muitas coisas sem material, muita gente, e aí a população acha que, né, muita gente, não vou também generalizar, mas que isso daqui não deveria ser assim, mas você entende o porquê que é assim, e você, quanto população, chegar lá no postinho, né, do bairro e ficar gritando com o enfermeiro, você vai resolver esse problema? Não vai, né? Um pai ou uma mãe que fica revoltado com o professor, com o diretor da escola, porque tirou o celular ou porque chamou a atenção da criança. Você entende o porquê? Você está fazendo a sua parte para que isso melhore? Então, vocês, né, alunos, vocês estão entrando ali numa fase da vida muito... Tá, que ano eles estão, Felite? Ensino médio, aqui tem aula do primeiro, do segundo e do terceiro. Então já estão em idade de votar. Gente, vamos votar com consciência, né? Vamos pesquisar. O professor de história está aí para, né, abrir os olhos de vocês. Então vamos fazer nossa parte como população, porque a gente tem poder, mais poder que eles. A gente só precisa se dar conta disso. Exatamente. Nanda, Lê, eu vou colocar aqui na tela, Nanda. Você sabe, você participa, você acompanha o projeto. E todo mundo que participa aqui tem uma brincadeira no final, que eu coloco o que é melhor. E aí você tem que responder. Fala, de banda? Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo aqui. Tá. Um pouco de tudo. Vamos lá, deixa eu colocar. Eu sempre coloco errado, mas vamos ver se hoje eu coloco certo. Vamos lá. Agora vai legal. Aê, olha lá. Ó. Vamos ver se eu não vou fazer nenhuma besteira, que eu sempre faço. Mas, Nanda, vamos lá. Fique à vontade para responder. Não tem nada polêmico. Eu gosto de polêmica. Tá bom, então vamos lá. Acho que a última é sempre a mais polêmica. Deixa eu ver se eu consigo. Punk rock ou heavy metal? Eita, que difícil isso! Por que é difícil? Porque eu sou do metal, mas eu amo punk. Então também tem uma veia no punk rock. O Fábio tá aí também, né? O Fábio era do punk. Mas eu acho que eu vou... Escolhe o punk, viu? Oi? Fábio, Tainá... Escolhe o punk. Não, punk é melhor que metal. Não, vou escolher Thalita, metal. Né? Thalita, responde. Fica à vontade também, gente. A Thalita ia escolher metal junto comigo, né, Tati? Vou no metal. Por que eu vou no metal? Porque o metal me acompanha desde sempre. Eu amo punk, rock, eu acho o punk incrível, não só como um movimento musical, mas também como atitude política, né?
E eu tô numa fase muito punk hoje em dia, né? Mas o metal, eu acho que eu tenho uma coisinha ali com o metal que foi como eu entrei no mundo do rock aí. Então, vou metal, mas o punk tá, ó. Ô, Nanda, você conheceu meu projeto através da aula da banda Punho de Maim, ou não? Não, eu nem lembro quando foi, mas eu vi do Punho. Eu lembro que foi alguma questão musical também, alguma banda que você estava entrevistando. E eu acho que foi antes, eu comecei a te seguir antes da entrevista da Punho. Legal, legal. Deixa eu ver se eu vou passar de. Ó! Janis ou Rita Lee, hein? Difícil, hein? Feliz, tá tudo polêmico para mim. Ó, eu vou dizer, vou votar na Janis, porque eu tenho Janis tatuada no braço. Meu nick é Nanda Joplin, né? Por conta de Janis. Mas a Rita, gente, que mulher, que mulher. Rita Lee, se for para pensar assim como perfil de mulher na vida, é Rita Lee, cara. Me sinto muito Rita Lee. Mas eu vou votar na Janis, porque eu tenho essa história com Janis ali. Foi a primeira vez que eu me arrepiei, que eu chorei de emoção de ouvir uma voz cantando, né? Então, eu amo demais Janis Joplin, mas Rita Lee, cara, puta mulher... Oh, desculpa, alunos. Mulher do caramba. Mulher boa. E aí, agora? Vai ler, vai ler. Feliz! Não tá polêmico, nada polêmico. Nada polêmico. Nada polêmico. Dá para falar palavrão? Fala, fica à vontade. Já é mais Puta que pariu! Mas isso Então, daí... vamos lá. Eu vou ter que falar que eu votaria nos dois. Cara, mas assim, vou no Dio, porque Dio pra quem não Deus. conhece, a esquerda, Ronnie James Dio, a direita nossa aqui, Ozzy Osbourne, os dois. Vocalista, os dois, né? Os dois foram vocalistas do Black Sabbath. Os dois foram do Black Sabbath. Historinha, você sabe qual é a história? Parece uma ovelha, falou que o Ozzy. O Dio parece ovelha? O Ozzy. O Ozzy parece ovelha? Nessa foto tá aparecendo. Nossa, nada a ver. O ovelha com cabelo escuro, feito uma chapinha, talvez. Ô, Nanda, mas o poder vocal do Dio, olha, são dois caras assim que eu piro, que eu acho assim, que são grandes vocalistas, Ronnie James Dio e David Coverdale. Esses caras, para mim, assim, a voz grave, forte. E o Dio, ele teve um poder vocal, assim, a vida inteira. Isso é impressionante, né? Mas e aí, você? Então, eu vou falar dos dois. Eu vou votar no Dio, porque tem essa questão do poder vocal. O Dio tem uma voz maravilhosa, uma voz única, né? E o Ozzy, ele tem a personalidade vocal, né? Então, Ozzy, você ouve Ozzy cantando, você sabe que é Ozzy. Ozzy é sempre Ozzy, né? Então, a gente não tem nem dúvida quando ouve Ozzy. E eu também acho isso fantástico, a personalidade vocal. O Ozzy não era um grande vocalista em questão de técnica, de alcance, de potência, mas ele foi grande porque a voz dele é uma voz única, a presença dele era uma presença única, né? Enfim, então são dois vocalistas incríveis que foram vocalistas de uma das bandas que eu mais amo, que é o Black Sabbath. Também teve o Tony Martin, que também eu acho incrível. Puta que pariu. Enfim. Maravilhoso. Né? Mas entre os dois, assim, eu acho que o Dio, porque também o Dio era um cara incrível, todo mundo amava Dio, porque o Dio, além de ser um excelente vocalista, ele era uma pessoa incrível, né? Mas, assim, questão de voz, eu gosto muito mesmo da voz do Dio. Mas o Ozzy também. Tá ali, assim, um é 100% até 99%. Você tá me ouvindo? Sim. Sim, boa. Rapidex. Tem uma historinha aí entre o Ozzy e o Dio, sabia? Qual? É assim, ó. O Ozzy, ele comemorava como? Paz e amor.
E o Dio que inventou o capeta, né? É, Vamos mudar. esse símbolo aqui começou a existir para simbolizar o rock and roll pelo Dio, Foi o Dio, né? foi o Dio. É, pelo Dio. Exato. É lógico, né? Bora lá. Ó, pra fono, hein? Você prefere 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes? Vamos lá, quero ouvir vocês. Outro, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ó, vamos lá. De novo. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Ou arranha, jarra. Qual você prefere? Olha, eu confesso para vocês que até como fono eu também dou uma engasgada nesses, tá? Mas eu acho que os 3 tigres tristes é clássico. É clássico. Polêmica. Hoje também Polêmica, polêmica. esse é polêmica. Isso é polêmico. Deixa eu passar aqui, vamos ver se eu não vou falar. Aê! Bruzinha ou tauba? Vou comprar uma Bruzinha. Gente, eu uso bruzinha. Eu quero comprar uma bruzinha, então eu vou usar a bruzinha. Bruzinha também, ó. Eu acho que a tauba é legal porque tem uma questão de regionalidade, né? Então tem gente que fala tauba, mas é da região, né? Então é muito bonito. Nanda, já passamos das 10. Você chutou a quina da mesa. O que você fala? Posso falar mesmo? Pode. 10h29 agora. Com drive, soltou com drive ainda. Você viu? Mas tem que ter um drive, porque bateu o dedinho, meu. Olha isso. E por fim, deixa eu ver sua... Fala, Lê. Não, e ainda ficou o dedo, né? Do jeito que ela gritou. Ficou. E por fim, o mais polêmico de todos, Todd ou Nescau? Pode. Gente, Todd é muito mais docinho, né? Nescau só tem cor, só faz pressão Nescau. Todd é bem melhor. Nanda, vou parar de destacar aqui. Gente, todo mundo, quem tá em casa, abre a câmera, vem cá, vamos tirar um print da tela. Vem cá, todo mundo. Onde está o print aqui? Achei. Print. Tem 3 prints para... Gente, vem 3 cá pratos todo de mundo. print. Cadê o Fábio? Abre a câmera aí, Fábio. Entra, Fábio. Fábio. O Leandro saiu? Cadê o Leandro? O Leandro foi trocar a roupa. Aê! Tô descabelado, meu. Ó, aqui, ó. Tá de boné. Vou printar a tela, hein? 1, Tá 2, descabeladinho. 3 e... Aê! Nanda! Um beijo, que aula linda! Fantástico, cara. Falta mais 1h30. Meu amigo Luiz também estava aqui, cantor maravilhoso. Acabou de sair, eu nem falei dele, mas também é um cantor incrível. Toca numa banda de blues. Depois ele vai ver a gravação, nem falou GB. Minhas sobrinhas maravilhosas, a Lara e a Isa, meu gatão, que apareceu aí também, o Raul, minha amiga do coração, a Tati. Linda. Beijo Então, pra vocês. alunos incríveis, que incrível estar aqui com vocês. Aqui, Aproveitem ó. essa época, depois que a gente começa a trabalhar para pagar boleto, vira um inferno, tá? Deixa eu falar. Mas, gente, Eu senti falta na escola. mas obrigado, gente. Thalita, Fábio, Luiz, o Lê. Nanda, um Salve. beijo. Foi um prazer, gente. Obrigada, Feliz, por me convidar. E quando possível, venha até a escola, venha fazer uma visita, tomar um café conosco. Cantar, que eu sei que você canta. A próxima você vai cantar pra gente. E... Vai ser monstro. Beijo pra todo mundo. Foi lindo, que espetáculo. Beijo, lindos. Obrigada. Opa, As feio, tamo junto, é nóis. sempre, Obrigada, Lê. sempre. Parei a gravação, vou fechar.